Estudar não é fácil, até porque muitas vezes vem com desafios juntos. Às vezes a pessoa estuda à noite, mas precisa trabalhar o dia inteiro ali para colocar uma renda dentro de casa ali, às vezes para pagar uma faculdade que a pessoa está cursando. Então, devido a toda essa dificuldade, muitas vezes as pessoas preferem simplesmente deixar para lá. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo ao nosso canal, o nosso espaço para a gente conversar sobre política e economia. Meu nome é Maicon e neste vídeo vamos conversar sobre a educação e o seu potencial de mudança social. A educação se relaciona aos mais diversos níveis, seja lá desde a creche, né, onde a gente ensina ali o básico. Muitas vezes o foco dessa etapa da educação é a socialização, aprender a lidar com as outras pessoas, saber conversar, aprender ali, respeitar um espaço do outro. Então, nessa fase, o que menos se espera é aquele desenvolvimento da letração, por exemplo. Se aprender, a pessoa aprender as letras, os números e aprender a ler, ótimo, mas o foco nesse momento não é esse. Temos ali a próxima etapa, né, que aí sim já começa a ter uma importância maior, o desenvolvimento de habilidades mais básicas, né? Às vezes está ali a criança, passa o dia inteiro na escola, o que fez o dia inteiro? Coloriu. Isso é um desenvolvimento de habilidades que são importantes para as próximas etapas da educação dessa criança, por exemplo. E vamos então para a fase, né, fundamental, que forma o fundamento sobre o qual a pessoa vai construir todo o seu conhecimento. Então, muitas vezes a gente não valoriza essa etapa, mas é a mais importante. Eu sou professor de matemática e muitas vezes a gente escuta: nossa, eu odeio matemática, não sei para que eu estudo isso, eu quero fazer uma área diferente da que se relaciona com a matemática, eu quero ser advogado, o máximo que eu vou usar de matemática é para calcular a pena e não sei para que eu tenho que estudar matemática se eu não vou usar na minha vida. Porém, é importante destacar, a própria matemática, por exemplo, vai muito além do que simplesmente o desenvolvimento daquelas ferramentas, né, de cálculo que a gente desenvolve e aprende. É um desenvolvimento, a criação de um raciocínio lógico, que a pessoa desenvolve a capacidade de pensar de uma forma mais organizada. Cada habilidade, cada cadeira, cada matéria, né, cada disciplina que a gente vê, né, na formação básica, ela tem um objetivo. Vai desenvolver alguma área que é importante para desenvolver a pessoa como ser humano. A química é fundamental até para a proteção da pessoa, ela conhecer pelo menos o básico daquilo ali, né, para não se colocar em risco quando entra em contato com certos materiais. Mas nessa etapa, como a pessoa está em uma fase que muitas vezes não sabe por onde vai passar, para onde vai caminhar, é importante que ela saiba um pouco de tudo para que possa, então, por exemplo, decidir para onde o caminho ela vai seguir, qual a formação que espera ter, e, assim, as mais diversas possibilidades, vamos dizer dessa forma. Então é nessa etapa onde tudo isso se constrói, e se constrói a cidadania também. Então é fundamental a gente entender a importância da educação para que a gente tenha esse desenvolvimento pessoal e de uma sociedade. E infelizmente, nós vivemos um país onde muito se fala em educação, mas pouco é feito. A gente vê uma preocupação excessiva com números, né? Que números? Não esse número da matemática que a gente está aprendendo. Uma preocupação em quantidade de aprovados, alunos que passam de ano, mas se preocupa muito pouco com a fixação, com a construção do conhecimento. Infelizmente, ainda temos ali, né, as famílias que não se importam com a educação do filho, né, nem a básica. Eu mando meu filho para a escola porque eu tenho que mandar, porque senão vou ter problema com o conselho tutelar, por exemplo. A preocupação é essa. Não que o filho vai aprender alguma coisa, não quer saber o comportamento que o filho está tendo na escola, por exemplo.
Isso tudo passa também, né? A escola tem que ser um ambiente atrativo para o aluno, sim, com certeza. Mas essa complementação dos pais, da família, né, os responsáveis pelo aluno, assim, estimularem esse conhecimento, essa busca por conhecimento, né, para que o aluno não vá para a escola simplesmente por ter que ir e sentir quase como uma punição. E, infelizmente, eu vejo muito, né, esse cenário nosso. A gente está banalizando a educação, está tratando a educação só como números, né, e a gente não percebe que uma sociedade só muda com uma educação bem estruturada, bem desenvolvida, né, que pode ali firmar as bases para um avanço de uma sociedade como um todo e evolução individual também. A gente vê muitas vezes o pessoal que às vezes estudou, né, com a gente, às vezes você conhece alguém nessa situação, teve que parar de estudar para trabalhar, e acabou não completando, né, a sua educação, nem a básica muitas vezes. Aí a gente encontra essa pessoa e a pessoa, eu queria ter tido a oportunidade que você teve para estudar. Assim, a gente fica tocado, né, quando a gente vê uma situação dessa. Porém, muitas pessoas, né, eu na minha formação básica, por exemplo, eu tinha um trabalho ali, né, complementar, não era importante para a renda da minha casa, por exemplo, mas eu tinha um trabalho e eu conseguia ali, de certa forma, conciliar, né? A gente sente muito, né, na fase que a gente passa, né, de não só estudando e trabalhando, né? Isso aí eu falo na minha formação básica. No nível superior, o meu foi dedicação exclusiva. Mas nessa etapa de formação básica, a gente viveu essa situação de que eu trabalhava e estudava, certo? E muitos desses colegas pararam de estudar nessa época. Então a gente vê assim, eu queria ter tido essa oportunidade. De certa forma teve, né? Teve a oportunidade. Poderia pelo menos ter completado o ensino médio ali, né? Conciliando ali trabalho e estudo dentro do possível, né? Sei que às vezes a situação, né, econômica da família é diferente, mas nós temos o caso, por exemplo, da educação no turno noturno, que a pessoa pode sim, né, trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, mas fica puxado. É um sacrifício que a gente tem que fazer. Então, a gente vê as pessoas que muitas vezes falam, eu queria ter tido essa oportunidade. Realmente, algumas pessoas não têm condição, tem que meio que abrir mão de si para custear, ajudar, né, a pagar as contas de casa. Mas a gente vê que pessoas que tiveram a mesma situação, provavelmente você deve conhecer alguém que teve a mesma situação, mesma possibilidade de estudar que você, decidiu sair, às vezes porque não sentia que tinha vocação para estudar, por exemplo. Cada um acaba tendo uma vocação diferente, né? Não são todos iguais, mas poderia ter aproveitado a oportunidade do jeito que você aproveitou as suas. Então, a gente vê essa situação, o pessoal falando, oportunidade, não tive de estudar. Teve, mas não aproveitou. Acontece muito. Mas, isso aí é mais para uma questão pessoal. Mas eu sempre gosto de destacar a importância da educação, porque eu sempre gosto de trazer para os meus alunos um exemplo, né, que a gente viveu aí lá para a década de 50, por volta dessa época aí. Nós tínhamos na época, né, o Brasil, em comparação ao Brasil e as Coreias, que antes era uma única, né. Após a secessão, né, as duas Coreias se tornarem independentes, uma seguiu o caminho mais à esquerda, comunismo, né? Comunismo, um regime bem fechado, vamos dizer assim, ao resto do mundo. E a Coreia do Sul, que seguiu ali no caminho que as Coreias já vinham seguindo, um caminho capitalista, vamos dizer assim, dessa forma. E o Brasil, também com um sistema predominantemente capitalista, porém, pouco depois dessa separação das Coreias, a do Sul, né, a Coreia do Sul, fez um investimento massivo em educação. E, logicamente, essa transformação não é instantânea, né? As pesquisas econômicas demonstram ali que o retorno financeiro de crescimento econômico gerado
por gastos em educação, elas levam por volta de 7 anos, né, para ter um retorno. Então, assim, até falar um pouco mais sobre isso aí daqui a pouco, porque isso aí é um agravante, vamos dizer assim, um que gera uma dificuldade, questão de retorno político, né? Mas, continuando a história das Coreias, a Coreia do Norte fechou-se para o mundo, né? Teve ali o regime ditatorial, praticamente, né? E estabilizou o nível de desenvolvimento, né? Desenvolvimento que é diferente de crescimento econômico, né? Desenvolvimento econômico é diferente, são conceitos que trazem uma diferença substancial, né? Que a definição, depois a gente pode até conversar sobre isso, a diferença entre desenvolvimento econômico e crescimento econômico. Mas a Coreia do Norte estagnou. O Brasil continuou com a sua política da mesma forma, não tinha, assim, não houve nenhum evento traumático para que houvesse essa mudança, continuou ali crescendo a um ritmo ali uniforme quase, né? Manteve ali o ritmo que estava crescendo. A Coreia do Sul, após esse retorno do investimento massivo em educação que foi feita, o nível de crescimento que antes era equivalente ao do Brasil, por que eu estou comparando, né, com o Brasil? Porque o nível de desenvolvimento, né, crescimento de qualidade de vida, vamos dizer assim, desenvolvimento econômico que os países tinham, né, Brasil e as Coreias, era pareado ali, mais ou menos o mesmo nível. Então, por isso que estou comparando com o Brasil. Mas a Coreia do Sul, quando começou a obter o retorno desse investimento em educação, o nível que estava, né, a uniforme ali começou a crescer muito mais acelerado. E hoje a gente vê que a Coreia do Sul é um país que tem ali, né, um desenvolvimento educacional muito grande, tanto que a gente vê que a Coreia do Sul se especializou muito em produtos de valor agregado maior, né? A gente tem lá a Samsung, que é muito representativa, é uma empresa coreana, e é uma empresa de ponta em questão tecnológica. Então, isso tudo se desenvolveu com o tempo, com o investimento e a criação de universidades com alta qualidade, né, para a formação dos alunos. A gente vê ali, né, universidades muito boas para qualificação, para geração de cérebros para o país, né, qualificando engenheiros que foram usados para o desenvolvimento desse parque industrial, né, e a qualificação de demais profissionais. Então, a Coreia do Sul teve um retorno com o tempo desse investimento em educação. Eu falei, né, previamente que esse retorno para investimentos em educação ele demora um tempo, e isso prejudica muito a questão do interesse em se investir em educação. Por quê? Como eu disse, leva ali na faixa de 7 anos para se obter o retorno, né, econômico, né, a gente observar realmente os retornos gerados pelo investimento em educação. E aqui no Brasil, os mandatos, né, dos gestores é de 4 anos. Prefeito, governador, presidente, o mandato dura 4 anos. Se ele investe hoje, né, no primeiro ano de mandato, por exemplo, fez um investimento pesado em educação, como as pesquisas apontam, esse retorno só vai vir daqui 7 anos. Aí você pensa o seguinte: se o mandato dura 4, ele não vai ver os retornos financeiros, né, desse investimento no seu mandato. Então, o que ele pode pensar? Eu faço esse investimento, e se eu não sou reeleito? Se eu não sou reeleito, o meu concorrente vai colher os frutos, né, desse investimento que ele fez lá atrás. No meu mandato, o sucessor, digamos assim, Então, o primeiro gestor investiu pesadamente em educação lá no primeiro ano, mas o retorno só viria no terceiro ano do próximo mandato. E ele não ganhou a eleição. Aí o próximo está ali, vai começar a colher os frutos daquele investimento em educação e vai usar isso como capital próprio. O pessoal, infelizmente, não tem essa ética, né? Não fui eu que fiz esse investimento, mas colheu os frutos. Vai falar, olha para você ver o quanto eu fui bom, olha o quanto melhorou a nossa educação, por exemplo, nosso país, a gente vive um parque industrial diferente, a gente vive uma situação diferente no nosso país. Sou um bom gestor, mas muitas vezes ele não fez nada. O antecessor, né, que fez o investimento em educação, fica ali, às vezes, tentando puxar para si
os méritos, mas como os frutos só vieram no mandato do seu sucessor, acaba que o pessoal só consegue enxergar realmente o atual como o responsável por aquilo. Quem fez a base antes, às vezes passa percebido, esquecido. Então isso aí dificulta muito a questão do desenvolvimento da educação, né, de um país. Esse medo de não colher os frutos pelo investimento que foi feito na sua gestão faz com que as pessoas, gestores, né, principalmente aqueles que estão, né, só preocupados em ganhar eleições, acabam não se sentindo estimulados a fazer um investimento nessa área que é tão importante. Porém, mesmo havendo aí, né, esse tempo que é necessário para que esse retorno seja gerado, é fundamental que seja feito sim esses gastos. É nesse momento que a gente tem que destacar. Nós não precisamos de políticos, nós precisamos de estadistas. Pessoas que se preocupam com o desenvolvimento da sociedade, em que ele é responsável por gerir naquele período. Independente se vai receber votos por aquilo ou não. A gente precisa de gente que enxergue que está sendo dada aí uma oportunidade de decidir o futuro daquele região, vamos dizer assim, a qual foi eleito para tomar conta, e que ele deve sim gerar o maior retorno possível para aquela sociedade, pensando de uma forma mais geral, não imediata. Então, quando a gente pensa assim, eu vou fazer obras, só as obras que são percebidas pela população e que vão me gerar retorno, porque depois eu consigo expor, eu consigo apresentar, porque tal obra foi eu que fiz. Tá? Essas obras muitas vezes são importantes, mas o que realmente muda uma realidade de uma pessoa, que rompe aquela situação de que a pessoa se sente quase condenada a viver daquela forma o resto da vida, a única coisa que muda essa situação, que potencializa essa mudança, é a educação. Tá? Um diploma não vai fazer diferença, o diploma é só um papel que eu vou colocar ali na minha estante, vou pendurar na minha parede. Se você realmente não traz um conhecimento, né, junto a isso aí, é verdade. O diploma, ele é uma representação de uma conquista, mas o mais importante da educação é o conhecimento que é gerado no tempo que você está estudando ali, para qualificação pessoal, né, para você aprender algo, para você acrescentar valor ao que você é. Quando a gente tem uma sociedade que potencializa, que oferece essa oportunidade, que dá meios para a pessoa conciliar, por exemplo, o estudo com o período de trabalho, aí sim essa situação está sendo mudada. E também a gente precisa destacar que os gastos em educação não é simplesmente jogar dinheiro dentro da escola. O gasto em educação, ele tem que ser estratégico. Tá? A realidade que a gente vive hoje? A gente vive em uma sociedade que adoece psicologicamente. Então, aí a gente vê, por exemplo, a necessidade de talvez a gente ter um psicólogo, né, pelo menos meio horário dentro da escola ali, para que possa atender alunos ali que talvez não estão conseguindo desempenhar a sua função estudantil, vamos dizer assim, da melhor forma possível, porque não consegue, às vezes, organizar as ideias que tem na própria cabeça. Então você vê, por exemplo, um psicólogo dentro da escola, nem que seja ali um horário reduzido. Então, assim, o aluno teve um problema, às vezes a questão não é pedagógica, psicológica. Então encaminha esse aluno para lá. É uma situação, antigamente não existia isso, mas a realidade hoje é diferente. Então, é um tipo de gasto destinado à educação que a gente vê que, né, talvez gere sim um bom retorno. É algo que deveria ser tentado, né? A gente vê nas escolas americanas, tem aquele, né, o conselheiro, né, que está ali disponível para conversar com o aluno, para poder orientar. E eu vejo, por exemplo, que esse poderia ser um gasto com a educação que não está necessariamente dentro da sala de aula, mas está sim potencializando o aluno a se entender melhor, então se tornar um pouco mais aberto a aprender o que está sendo passado a ele. Então, esse tratamento, vamos dizer assim, é um gasto em educação que pode ser feito que já tem um bom retorno, né? O retorno que a gente fala é potencializar
a capacidade do aluno de aprender. Então, eu vejo, por exemplo, essa é uma forma, existem várias outras. Um cenário, um ambiente mais acolhedor, estimula o aluno, né, a ir à escola. A questão da merenda, por exemplo, tem muitos alunos que as 3 refeições só são possíveis ao longo do dia porque merenda em algum momento ali. Às vezes a criança não tem em casa a capacidade de ter essa merenda. Às vezes a família não tem condição financeira para isso. Então, se não fosse para a escola, talvez aquela refeição que ele faz na escola não seria feita em casa. Então, é fundamental, né, que a gente tenha ali uma merenda de qualidade também. Hoje em dia, a merenda é muito boa, né, principalmente nas escolas aí, a gente vê sempre a merenda ali muito bem preparada, muito bem feita, e os alunos gostam muito. Muitos falam, né, que é o melhor horário, é o recreio, porque gosta de merendar a comida da escola, que é sempre muito bem feita. Mas é fundamental a gente perceber que a escola tem que ser esse ambiente, né? Ambiente que vai trazer o aluno ali para ele aprender e se qualificar como pessoa, né? Mas aí é o ponto importante, a gente perceber, né, que tem que ter esse trabalho da escola juntamente com a família e a gente mostrar para essa sociedade que a mudança, né, a mudança que a gente espera para o nosso país e para a nossa realidade, para a minha vida, por exemplo, ela passa pela educação, passa pelo aprendizado, passa por eu me qualificar para eu poder ter mais oportunidades e poder contribuir mais com essa sociedade também. Parar de encarar, né, essa questão da educação como uma punição, é um tempo que eu vou passar, não. É um tempo que você vai ser gasto? Sim, é o seu trabalho, vamos dizer assim. O trabalho desse jovem é passar aquele tempo ali aprendendo para então, depois, estar qualificado, estar pronto para um trabalho depois, por exemplo, mas também se qualificar como pessoa, aprender algo que vai ser útil para a vida fora do mercado de trabalho também. Isso é essencial, tá? E acho que uma das questões mais difíceis para o Brasil é a questão cultural. Parar de encarar, né, a educação como algo banal e entender a importância que existe dessa formação. Aqui a gente vive num país que a gente forma, né, muitos cérebros, o pessoal ali faz graduação, às vezes faz várias pós-graduações, se qualifica bastante, mas porém a gente não consegue segurar esses cérebros porque eles não são valorizados. Aí vai lá para fora, muitos países seduzem, vamos dizer assim, esses cérebros para que eles possam, né, conquistar esses pensadores, essa mão de obra qualificada, sem ter custo de formação. O custo de formação passou pelo Brasil, mas quem vai aproveitar realmente essa mão de obra é quem está levando para fora, por exemplo. É o tal do, né, ladrões de cérebros, vamos dizer assim. Mas aí a gente percebe que culturalmente no Brasil, os filhos, por exemplo, são encarados como uma mão de obra que vai trabalhar ali para complementar a renda. O que deveria ser pensado, na verdade, é que muitas vezes um sacrifício para que esse filho se forme e possa então trabalhar em algo que seja seu sonho, por exemplo, algo que vai realizá-lo, né? É um sacrifício que muitas vezes não vale a pena. Vale a pena, gente. Eu precisava que meu filho trabalhasse em tempo integral ali de 7 horas da manhã às 5 da tarde, para que a gente pudesse ter o dinheiro ali para a gente fazer as coisas em casa. Mas aí não pensa que, assim, interessante esse dinheiro que está entrando aí desse jovem trabalhando todo esse período, mas sem a qualificação, de certa forma, ele quase se torna condenado a receber esse valor o resto da vida. Esse valor, por exemplo, um salário mínimo. Eu ganho salário mínimo porque eu não sei fazer mais nada. Eu trabalho ali porque é a única coisa que eu sei fazer. Não é que se ele fizer, né, se formar na escola, ele vai aprender a fazer tudo, trabalhar em todas as profissões, mas lhe abre um leque de possibilidades. Ele tem muito mais chance de ter alternativas na vida com uma formação, sabendo, né, um pouco mais, do que alguém que parou de estudar cedo para se especializar, para trabalhar em uma única coisa ali, e talvez não vai lhe pagar valores que são sustentáveis no longo prazo, vamos dizer assim. E destacar também a questão da realidade que a gente vive hoje em dia, né? Mais uma vez a gente falando dos números. Hoje em dia há uma preocupação muito grande com a quantidade de aprovados e não se preocupa realmente com o que o aluno está aprendendo. Então é muito mais importante eu ter ali 100% de aprovados do que os alunos passando com 100%,
100% também é muito, né? Às vezes até é difícil a gente aprender 100% daquilo que é ensinado. Ter um bom aproveitamento, né, do que foi ensinado. Então o foco é o quê? Vamos passar todo mundo, depois a gente vê como que a gente lida com o quão proveitoso foi esse ensino. Então a gente fica assim, a gente percebe que o foco é esse. E o professor é assim, não, faz dessa forma, dá a sua aula, você faz aí o que você conseguir fazer, e no final, se não aprendeu, paciência. A gente passa ele de ano, vai tentando recuperar o que ficou para trás nas habilidades e vamos com outras novas. Muitas vezes o aluno não conseguiu nada, quase nada da anterior. Então, por diversos motivos, desinteresse, às vezes desinteresse do aluno, às vezes ali culpa até do professor também, né? A gente tem que fazer o meia-culpa também, né? A escola, os pais, a sociedade, tem diversos fatores que dificultam, né, essa absorção do conhecimento pelo aluno, mas é uma mudança que tem que ser percebida, tem que ser valorizada na educação. A transformação de um país só passa pela educação, unicamente. A única coisa que pode transformar realmente um país é a gente ter investimento em educação, melhorar a educação de um país. Não adianta você ter um país que você fura o chão, sai petróleo e pensar que isso ali vai ser suficiente para você gerar riqueza para todos. Não é suficiente, não é. Quando esse dinheiro vem dessa forma, ele está entrando na economia sem ter uma justificativa, vamos dizer assim, vai gerar só inflação. Então, a gente precisa qualificar as nossas pessoas, qualificar a nossa mão de obra, para que a gente possa, então, agregar valor. Para mim, o termo econômico mais importante quando a gente vai falar de riqueza é agregar valor. E com a educação é a forma de a gente agregar valor à nossa mão de obra e ao trabalho que a gente produz. Então, a gente precisa mudar até a nossa cultura. Porque a gente, infelizmente, é um país que tem a cultura do malandro, onde o malandro é valorizado, aquele que faz o menor esforço e consegue o maior resultado, ele é valorizado pela sociedade. Porém, aquele que faz o trabalho maçante, vamos dizer assim, um trabalho intenso, e não recebe o suficiente, ele é visto como um perdedor, quase, né? Na verdade, deveria ser o contrário. Então, se a gente mudasse essa cultura, a gente conseguisse, o que não acontece de uma para outra de forma alguma, é difícil. A maior mudança e mais difícil de ser feita é a cultural. Então a gente precisa entender que essa mudança é necessária para que a gente possa então mudar os paradigmas da nossa sociedade, para que nós possamos ter um país que valoriza a educação para colher os frutos, nem que seja daqui a 7 anos, mas que colha frutos dessa uma educação um pouco mais desenvolvida. É importante a gente dizer, né, a evolução da educação começa na base. Não adianta nós focarmos em um desenvolvimento do nível superior, sendo que nem a nossa base está sendo bem consolidada. O ensino superior é fundamental. O ensino superior é fundamental para a gente criar mão de obra qualificada, criar ali trabalhadores inteligentes, né, especialistas. Então, é fundamental. Mas sem uma base, não adianta a gente falar em nível superior. Não adianta. Então, o desenvolvimento da base ele é fundamental. E o nível superior, ele é importante, como eu disse, para a formação de profissionais, mas é também nesse nível superior onde a pessoa se encontra, né, vamos dizer assim, aprende ali uma profissão e pode, então, ter ali, né, mais opções. Eu me formei para tal coisa, mas eu trabalho com outra. Não importa. Você gerou essa possibilidade, você para atuar em áreas diferentes, vamos dizer assim. Então, o nível superior ele é fundamental para isso. Aí um país que teve a sua preocupação em desenvolver a sua base, né, e formar desde as crianças até o jovem ali, então o jovem formar um adulto no nível superior ali, é gradual, mas tem que começar de baixo para então a gente chegar lá em cima com uma base bem formada e a gente pode então desenvolver essa sociedade nossa com profissionais que estão sendo formados ali com um bom nível de qualificação. Mas é fundamental a gente perceber, sem educação, um país não se transforma. A gente fica condenado, né, a repetir o mesmo ciclo, e ali, vicioso, né,
A gente não desenvolve, às vezes, até o senso crítico das pessoas, o senso crítico de avaliar que a situação que a gente vive muitas vezes é advinda, né, gerada por escolhas que a gente mesmo fez. E as pessoas não percebem isso, não tem esse senso crítico. Muitas vezes a falta de investimento em educação é intencional, para que não se rompa os paradigmas, para não se rompa a forma que a sociedade está hoje. Por que eu vou romper? Por que eu vou mudar uma sociedade que está me elegendo, por exemplo? Para que eu vou mudar uma sociedade ao ponto de talvez as pessoas que eu estou formando vão começar a ver, né, que talvez o meu concorrente seja melhor que eu. Então eu vou manter a sociedade do jeito que ela está, porque está dando certo para mim. Então esse é o problema de elegermos pessoas que não são estadistas. Precisamos de estadistas que pensem no desenvolvimento de uma sociedade, desenvolvimento de um país, desenvolvimento de um povo. Então esse aí foi um momento da gente conversar um pouco sobre educação, falar sobre as dificuldades que a gente tem e também todo o potencial que a gente tem quando desenvolve uma sociedade em questão da educação. É fundamental a gente perceber essa importância e mudar essa cabeça de que talvez a educação ali seja só uma punição, vamos dizer assim. Eu tenho que deixar meu filho lá na escola todo esse período, tantos anos estudando, e eu não vejo tanto retorno, vamos dizer assim. Um responsável por um aluno pode pensar dessa forma, mas é fundamental a gente perceber que um país só muda se a gente desenvolver a educação, desenvolver as pessoas que vivem nesse país. Sem educação não há mudança social, não há mudança de realidade, vamos dizer assim. Então é fundamental a gente perceber o quão importante é o investimento em educação para que a gente possa fazê-lo e que ele possa então mudar a nossa sociedade. Leve o tempo necessário, leve o tempo que levar. Então, gostaria de agradecer por ter assistido esse vídeo, participado dessa conversa. Gostaria de pedir que, se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida. Não custa nada para você e ajuda muito o nosso trabalho. Gostaria que compartilhasse também esse vídeo com alguém que você acha que vai achar interessante esse conteúdo. E deixe o seu comentário, o que achou do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aí, vou dar uma olhada, vou buscar responder sempre aos comentários. E se tiver alguma sugestão para algum outro vídeo, deixa lá para a gente tirar como uma ideia aqui, para a gente continuar essa conversa. E se inscreve para não perder nenhuma parte aí dessa conversa que a gente vai tendo aí, né? Cada vídeo, porque a gente ainda tem muito a conversar. Até a próxima e eu espero por você.